Volte, tá? Ah, ninguém foi. Então, boa noite, gente. Hoje, dia 10/11, nós vamos dar continuidade naquela aula de classificação que a gente falou sobre... na aula passada, a gente falou sobre as plantas, sobre folhas, a gente falou sobre raiz, sobre tipos de caule, né? E agora a gente vai falar hoje sobre frutos, tipos dos frutos. Então, dessa forma, a gente vai fechar essa parte de classificação morfológica da planta. Vai ficar faltando, eu não sei se nesse slide já tem sementes, mas a gente já dá continuidade. Só para a gente, até o pessoal chegar, Rapidex, vocês estão vendo minha tela, né? Essa aula prática de laboratório, que seria hoje, que eu não posso estar em contato com vocês hoje ainda, né? Porque eu estou ainda em tratamento, mas semana que vem eu estarei. Gente, deixa eu colocar um leitãozinho branco aqui dentro. Mel, vem aqui. Moleca. Vou fechar ela para não atrapalhar a gente. Peraí. Vai, tá vendo que eu tô dando aula, moleca? Oi, mãe. Pronto, fechei minha filha, porque ela vê minha mãe chegando e fica doida. Aí, a nossa aula possivelmente vai ser semana que vem, na terça-feira, e eu vou tentar dar um jeito de gravar para a galera que está longe, né? Não sei como ainda, não sei se meu 4G vai aguentar, se eu vou conseguir. Oi. Quem respondeu aí vai ter que responder de novo ou não precisa? Não, precisa não, porque aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui para a gente já ver quantas pessoas que ficaram. Parece que a internet está meio lenta. Que aí eu já vejo, e caiu a internet. Será que caiu aí também? Caiu o Meet? Não, né? Professora? Oi. Eu tinha respondido esse questionário da senhora que eu poderia na faculdade. Porém, na próxima semana eu não vou estar aqui, eu vou estar um pouquinho longe. Aí como que faz? Então, eu tô falando, eu vou tentar gravar de alguma forma lá, né? Não sei como. Vou tentar saber. Não perde ponto, tem que tirar do sistema aí, como que é? Não, eu não vou colocar valendo nota, não. Mas vai valer conhecimento, né? Então, a gente tem aqui 2 turmas, ó, dá para fazer. As pessoas que não podem, foram 5 que responderam. Outros que não podem sem justificativa, mas tem uma galera que pode, que já dá para a gente fechar aqui uma turma, né, 12 no horário de 18h40 às 20h30, e aí o restante a gente vê se pega de 20h30 às 22h. Mas eu precisava que todos respondessem, porque essa turma tem 40 alunos, e aqui só 25 responderam, né? Eu vou precisar de que todos respondam. Agora, vamos ver da Fazenda Escola, quantos que ficaram, porque eu já tenho que pedir a autorização amanhã para a gente poder... Ô, gente, ajuda? Aqui, 28 respostas. A maioria pode à tarde, né? 14 pessoas marcaram à tarde e alguns não podem horário nenhum. Na Fazenda Escola eu não consigo gravar não, gente, que lá, para pegar
a internet à noite, eu não consigo, à noite. A internet no meio do mato lá, não dá para a gente ficar gravando, não. Aí a gente vê esses horários aqui. Vou esperar também até amanhã para o pessoal responder. E aí, na hora que eles responderem, eu já passo para vocês no grupo, já confirmando nossa aula, tá? Nossa aula de campo. Aí eu quero abordar nessa aula toda aquela parte de tipos de vegetação, de cerrado, de tudo, né? E aí, o principal que eu vou precisar é que vocês coloquem algumas coisas que vocês querem, por exemplo, algumas curiosidades, algumas coisas que vocês querem que eu mostro para vocês lá na Fazenda Escola, que aí ficaria bem legal para a gente poder, né, ter uma aula diferente. Para a galera do quarto período, eu vou fazer uma proposta para vocês da nossa aula de microbiologia do semestre passado, da coleta de água e solo lá no Parque da Cidade. Vou fazer lá para vocês, lá no grupo, tá? Galera do quarto, que eu preciso daquela aula. Não esqueci dela não, viu? Só para a gente não esquecer. Eu quero vocês lá comigo, mas aí não pode ser todo mundo. Precisa de ser só o quarto período. Porque o restante vai ter micro semestre que vem, né? Então, vai ficar mais fácil. E aí, quando essas turmas tiverem micro, pessoal, eu vou conversar com o coordenador para que ele não coloque no mesmo dia de vocês, para que vocês possam assistir as práticas, para a gente ver como faz, tá? Mas sempre aquelas práticas que eu falei para vocês que eu iria dar, eu vou convidar vocês para irem. Então, vamos lá? Vamos começar? Oi, André. Boa noite. Boa noite. Então, olha só, nós paramos nesse slide aqui de planta carnívora, não foi? Na última aula? A gente falou sobre a cebola. Foi, Gabriel? Foi. Então, a gente começa agora no frutos. Só uma coisa muito importante que muita gente não sabe e que eu preciso que vocês saibam. Não existe no dicionário e etc., na área científica, a palavra fruta. Vocês sabiam disso? Fruta. Eu falo assim, não, porque eu vou comer hoje uma fruta, né? Isso é coloquial. O que é coloquial? Popular. Eu falo porque minha mãe fala, porque minha avó falava, então virou fruta. Mas o certo de falar cientificamente, vocês, agrônomos, é fruto, tá? Porque o tomate é um fruto. A maçã é um fruto, não é fruta, ok? Professora, mas quem escreveu fruta tá errado? Não, porque é popular. Só que você tem que saber o correto. Vocês sabiam disso? Coloca aí no chat para mim. Não. Não? Eu sabia, a senhora falou na primeira ou na segunda aula. Pois é, a palavra certa é fruto, né? Então, vira, né? Se você colocar aqui no dicionário fruta ou fruto, eles vão ter a mesma colocação. Mas, cientificamente, é fruto, ok? Então, nós vamos falar dos frutos. Só para a gente lembrar. Frutos só tem angiospermas, né? Vocês lembram que gimnospermas são aquelas sementes nuas. O que é semente nua? Não cresce um fruto, né? É o pinhão, é o eucalipto, ele pode dar semente, mas ele não cresce um fruto, né? E aí, a gente vai ver que o fruto, ele é específico da classe mais evoluída. Se ele é a classe mais evoluída, a gente vai observar que ele é
aquela principal característica dele seria, né, essa parte de evolução. Muitos frutos, eles não precisam em si da ajuda de um polinizador, por exemplo, para ele desenvolver. Muitos, eu até dei o exemplo para vocês na semana passada do caju ou da manga, né? A manga cai, ela já tem o fruto em volta da semente, aquele fruto apodrece, ele mesmo já é como que eu falo? Não é o esterco, né? Ele já vai ser ali o próprio nutricional, fecundação, tudo para auxiliar, né, o crescimento daquela semente, e aí você já vai ter uma nova espécie daquele fruto crescendo, uma nova árvore, um novo arbusto, e aí vai. Então, a maior função do fruto, né, a gente já falou isso no primeiro dia de aula, a maior função do fruto é proteger a semente, não é dar alimento, não tem nada disso. E além dessa proteção da semente, a função dele é a dispersão de semente. Por exemplo, o animal vai lá comer o fruto, porque é o alimento dele, e aí ele dispersa a semente em vários locais. Então, com essa dispersão, se não existisse o fruto, para que tivesse a alimentação daquele animal, né? O que podia acontecer? A árvore não iria se desenvolver, né? E então tem várias árvores que a gente viu na aula passada que eu tenho uma coloração avermelhada, eu tenho um odor característico, né? Para chamar insetos polinizadores, para dispersar. Agora, assim, sabe o que é interessante? Tem árvores que têm um odor muito forte, fétido mesmo. E vocês sabiam que tem insetos, tem animais que eles são atraídos por causa daquele odor fétido, né? Tem animais que só vão naquela árvore porque ela tá com aquele fruto com cheiro forte, né? Todo mundo aqui já viu noni? Sim ou não? Escreve aí no chat para mim. Noni. Sim, todo mundo? O noni, ele não é endêmico nosso, né? O noni, ele é endêmico, acho que é asiático. Deixa eu mostrar para vocês. Ai, ai. Ele parece, né, o coronavírus, quando o pessoal faz os desenhos dele. A gente observa aqui que ele é um fruto, que ele não tem um formato esférico, mas ele tem como se fosse sementinhas, que eles chamam de olhos, né? Vários olhinhos aqui. O noni é um fruto muito forte, aqui ele por dentro, ó. Ele é forte pra caramba. O cheiro, se você tem uma árvore de noni no seu quintal, em determinada época do ano, você não suporta o cheiro odor. Não, professora, tem cheiro demais. Deus te livre. Tem que falar cheiro, né? A carne. E o noni, ele, na época de uns 4 anos atrás, quando os cientistas fizeram o estudo e falaram que o noni é ótimo para quem tem problemas cardíacos. Porque foi comprovado que quando ele é tomado, ele ajuda a que o sangue que estava muito coagulado, vou falar popularmente, tá? O sangue muito grosso, porque isso é popular que a gente fala, ele ajudava com que esse sangue ficasse mais fluido, mais líquido. Então, começaram a utilizar ele pessoas que tomavam lá aspirina Prevent ou AS para doenças, né, do coração e tal, circulação. E aí viram também que ele ajudava no... Gente, patati. Eu fico pensando, quem é essa pessoa?
E aí, o que acontece? O noni começou a ser usado para o rim, porque se ele deixava o sangue mais fluido, significa que ele ajudava. Qual que é a função do seu rim? Qual que é a função do rim no seu corpo? Quem sabe? Aula de anatomia. Filtração. Filtrar o sangue. Isso, Everton e Gabriel. Filtrar o sangue. O rim, ele serve como uma peneirinha, né? Onde o sangue vai passando, se você bebe muita água, né? Se você bebe muito líquido, ele vai ter uma facilidade de passar naquela peneira. Se você não bebe tanta água, se você não tem tanto líquido no organismo, na hora daquela filtragem, aquele sangue ele está mais denso. É a mesma coisa da peneira mesmo. Se você coloca mais água na laranja, a laranja passa na peneira. Se você não põe nada de água, eu não vou ter um fluido muito maior, né, para passar. Eu não vou ter um fluido muito maior para passar naquela peneira. Então, vai ficar, forma os cálculos renais, né? E aí é muito comum. Então, assim, o noni, ele passou a ser usado no Brasil inteiro para o rim e para o coração. E como o gosto dele é muito forte, não tem como você beber um suco de noni, eles batiam ele no suco de uva, aquele suco que vem no galão, né? Começaram a utilizar ele para tudo. Mas aí, o que acontece? Esse noni, ele já é comprovado cientificamente, tanto para o rim quanto para o coração. Mas vocês sabem como que é, né? Uma pessoa bebeu, emagreceu, o outro fala já que é para emagrecimento, e aí alguém falou na vida que o noni era bom para emagrecer. Menino, o povo começou tudo a plantar noni no quintal de casa. Aqui perto de Planalmira tem uma plantação gigante de noni, né, para mandar para os mercados. Só porque, por que não deu tão certo? Você plantar na sua casa, quando o fruto começa a crescer, começa a madurar, gente, fede pra caramba, né? Dentro da sua casa fica parecendo que você esqueceu a comida no fogão uns 3 dias e é aquele cheiro diretão, né? E aí as pessoas começaram a mandar matar os pés de noni dos quintais e começaram a plantar mais longe, numa fazenda e tal. E aí eles compram o noni desse jeito aqui, ó. Sem ser na árvore, eles vão lá e compram no mercado, bate o noni, né? Olha o jeito que ele é. Bate ele com suco e toma, mas mesmo assim eu acho o gosto muito forte. Hoje já tem os licor de noni, ó. Você já compra, sabe? O suco de noni e tal. Mas, porém, todavia, já é comprovado somente para o coração e para os rins. Aí o pessoal bate com esse suco. Mas tem que ser aquele suco do galão, né? Mas o cheiro é muito forte. Então, é comprovado que tem insetos que eles polinizam o noni por causa do odor fétido, por exemplo, né? E que outros insetos não chegam no noni por causa do odor fétido. Então, para vocês entenderem melhor, essa polinização das sementes do fruto, ela envolve odor, envolve cor. Por exemplo, muitos animais são atraídos pela cor do fruto, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês da área animal. Vocês sabem que a coral verdadeira, tanto a verdadeira quanto a falsa, né? A gente tem aí a Micrurus, que é a falsa, e a verdadeira que a gente vai ter aí a coloração vermelha bem escura, né? O vermelho é cor de atenção para os animais. Então, quando um outro animal visualiza, né, a coral, isso se chama... Deixa eu lembrar o nome. Esqueci o nome. Mas quando ele consegue mimetização, né? E quando o animal visualiza a cor de atenção na coral verdadeira, por exemplo, ou na falsa,
porque ele não sabe qual é a verdadeira e qual é a falsa, eles ficam em atenção, eles ficam parados, ou o animal para, ou se ele estiver longe, ele não atrai. Já nos frutos é diferente. O fruto, o vermelho é a cor de atração, né? Uma parte importante para vocês que vão abrir suas empresas aí da área da agronomia, na área de vocês, uma coisa muito importante, né, que a gente vê nos frutos, a cor vermelha e a cor amarela são as cores utilizadas pelo marketing, que já é comprovado pelos psicólogos em trabalhos, que são as cores mais atrativas em região de marketing. E essas cores mais atrativas, elas fazem também com que chame a atenção e que o paciente queira gastar mais. Então, por exemplo, eu te pergunto, qual que é a cor do McDonald's? Quando vocês olham a informação do McDonald's, quando você olha, né, uma propaganda, vocês já viram que é vermelho e amarelo? Conversa comigo aí no chat. Todo mundo já percebeu? Qual que é a cor dos girafas? Não é vermelho e amarelo também? Qual que é a cor do Habib's, né? Habib's, vermelho e amarelo também. Então, essas cores dessas multinacionais, né? Dessas lojas maiores que atraem clientes, elas são todas com vermelho ou amarelo. Então, se você for abrir uma empresa, lembra de colocar, né? No perfil lá do seu outdoor, tal, colocar uma cor que atrai. Por exemplo, você chega na Subway, às vezes você nem vê que é a Subway, porque é branca com verde. DNA natural, branco. Então, às vezes, passa despercebido. E já o vermelho, você já bate o olho, né? QG, todas essas empresas maiores, Domino's, tudo é vermelho com amarelo. Então, isso... que eu trabalho também é vermelho, é um vermelho muito chamativo. Tem que ser. De onde que eles tiraram esse estudo? Coca-Cola. De onde eles tiraram esse estudo? Dos frutos. Vocês sabiam? De onde que eles tiraram? Aqui, ó. Dos frutos. A coloração seja amarelada e vermelha, mas atrai um dispersor de semente. Então, com esse estudo da cor dos frutos, essas empresas começaram a fazer os estudos de marketing e ver que são as cores que chamam a atenção. Então, esses frutos, quando você busca num livro de botânica, né, eles são considerados órgãos reprodutores. Por quê? Porque é dele que veio o ovário, que é a parte da flor, né, que é aquele pontinho por exemplo, na maçã é aquela pontinha de baixo, a gente tem o ovário floral que vai desenvolver, né, o nosso fruto. E em outros frutos diferentes, vocês vão estudar, existe, né, uma parte que é mais desenvolvida, que é chamada pseudofruto. O que é o pseudofruto? A gente vai falar mais para frente, mas só para vocês entenderem. É o caju. O caju, aquela parte carnosa que você come, não é o fruto do caju. O fruto do caju é a castanha. O que é aquilo que você come? É um pseudofruto que veio a partir do ovário floral. No abacate, o que você come é o pseudofruto, tá? No morango, o que é o fruto do morango? Aqueles pontinhos pretos. O que você come de vermelhinho é o pseudofruto. Então, isso a gente vai falar, mas só para vocês entenderem. O fruto, ele é dividido em 3 partes, tá? Importantérrimo isso aqui, adoro essa parte, porque se você não souber isso, você não é um agrônomo. Então, olha só, o fruto, ele tem 3 partes. A parte mais externa, que é essa primeirinha aqui, ó, que é essa verdinha, vocês estão vendo a verde? Que é a primeira embaixo da casca, com a casca, é chamada de epicarpo. A parte interna, que é aquela mais interna, onde normalmente fica a semente,
tá? É chamado de endocarpo, endo, dentro. E a parte em volta, entre o epicarpo e o mesocarpo, ou entre o epicarpo e o endocarpo, é chamado de mesocarpo. Vamos entender olhando na foto? Parte mais externa, epi. Parte do meio, meso. Meio, meso. Parte interna, que é a principal, endo. Normalmente é onde fica a semente, tá? Decorar isso aqui. Então, epicarpo, mesocarpo e endocarpo, ok? Olhando aqui no mamão, ó, a parte externa, que é a da casca, essa parte interna que a gente normalmente corta com a faca, epicarpo. A parte mais interna, que é da semente, mesocarpo, ou endocarpo. E a parte do meio, que é onde você come normalmente, é o mesocarpo, ok? Então, existem 2 tipos de frutos. Presta atenção nisso. Para o resto da sua vida, você não pode errar isso aqui, não. O fruto é dividido em 2 tipos. O primeiro tipo de fruta é chamado de carnoso. Carnoso é aquela da laranja, que você tem carne, na hora que você morde, né? Você tem normalmente aquela parte que estoura na sua boca, que você tenha igual do abacate e tal. E você tem uma outra forma de fruto chamado de seco. Fruto seco, tipo castanha, tá? A gente vai falar sobre cada um deles, mas só para você entender melhor. Os carnosos podem ser de 2 tipos. O primeiro é de baga, como, por exemplo, vocês já viram falar muito, o povo falar, me dá uma baga de laranja, de mexerica e tal. Baga é quando contém várias sementes. Então, só laranja e tal. Drupa contém só uma semente. Então, todos aqueles frutos que eu tenho muitas sementes é chamado de baga. Todos aqueles frutos que eu tenho uma semente só é chamado de drupa. Tipo, o abacate. O abacate é uma drupa, o mamão é uma baga. Aqui, ó. O abacate tem uma semente só, drupa. O mamão, olha o tanto de semente nele, baga, certo? Qual é o tipo de fruto esse? Carnoso. Ok. Já os secos, isso aqui, gente, confunde a galera no dia de prova. Por quê? Porque, olha só, indeiscente e deiscente. Aí, a pessoa fala assim, ó, o deiscente é aquele que vai abrir somente quando ele está maduro. O indeiscente não abre nem maduro. Aí o povo fala assim, não, eu vou colocar indecente, que ele é tudo aberto, e que decente não abre. É errado, tá? Não tentem fazer esses mnemônicos na cabeça aí, porque vocês vão errar. Ó, deiscente, ele vai abrir quando maduro. Madurou, ele abre sozinho, mesmo que ele seja seco. Indeiscente, ele não abre, é aquele que você tem que quebrar para tirar. Então, tem vários frutos, tipo a macadâmia, né? Ela não abre sozinha. Se você não ver ele quebrar, porque ela é indeiscente. Então, o indeiscente não abre, o deiscente se abre. Dúvida até aqui? Dúvida até aqui? Não. Não, tá de Um boa? exemplo dela. Não, tá de boa. O que você falou, José? Mostra um exemplo aí de uma outra fruta aí. Nós vamos chegar lá agora. Tem um monte aqui. Bora lá. Só a imagem só. Vamos chegar lá. Então, olha só. Aqui nesse fruto carnoso tipo baga, a gente olha aqui, ó, goiaba, o melão, melancia. Lembra que baga é o que tem muitas sementes, né? Olhamos aqui, fruto carnoso do tipo drupa. Então, a gente vai ver aqui, não sei se vocês sabiam, mas a azeitona também é fruto, tá? É considerado fruto, assim como o tomate, tá? Só que o tomate é uma drupa também. Drupa, é uma faga, né? Agora, drupa é uma semente só. Então, azeitona, a gente vai ter aí a ameixa,
né? O pêssego. Eu falo só assim, só de uma fruta decente, entendeu? Calma que eu não cheguei lá não, tio Zé. Espera aí que nós estamos chegando. Primeiro, paga. Segundo, drupa. Então, tem vários exemplos. Agora, nós chegamos no seco. Ops. O seco indeiscente, aqui eu coloquei o exemplo do milho, tá? Vamos pensar bem. Se o indeiscente não abre quando maduro, você já viu um milho abrir a espiga sozinho? Alguém já viu um milho abrir a espiga? Só quando ele tá muito granado e dá uma rachadinha. Quando ele tá muito bom, mas normalmente ele abre porque o sol, a terra, tal coisa influenciou. Mas normalmente sozinho ele não abre. Então ele vai abrir normalmente o grão, a espiga dele vai abrir somente se você abrir. Ele é um exemplo de indeiscentes. Essa aqui é a Samara, né? Que o pessoal chama lá no Maranhão de tipuana. É um fruto Professora, também. Oi. aproveitando o milho aí, o fruto do milho é um carocinho ou é o milho inteiro? É o milho inteiro. É considerado que cada grão do milho seja uma semente. Engraçado, né? Os estudos, o milho é um fruto só, mas cada grãozinho desse seria uma semente desse fruto. Por isso que ele é chamado de indeiscente, que ele não se abre. Até a sementinha dele, ele não abre sozinho. Aí, a gente chega na parte do pseudofruto, que eu falei para vocês. O pseudofruto, a gente vai ver aí a pera, a gente vai ver aí a maçã, o caju e o morango. Prestem atenção. Pseudofruto significa que não veio do óvulo. Não veio daquela parte importante que teve um óvulo feminino com a parte masculina para formar o fruto. Ele veio da flor, de um pedúnculo floral, por exemplo, o caju, que o pedúnculo vem aqui, ó, na castanha e tal, ou do receptáculo floral, que é a parte das pétalas da flor que faz essa parte aqui. Então, a pera, por exemplo, ela é um pseudofruto. Qual que é o fruto da pera em si? A parte interninha dela, que parece essa aqui da maçã, ó. O fruto da pera é aquela parte interna. Tudo que está em volta é pseudofruto, né? E a maçã aqui, ó. O fruto da maçã é esse cabinho aqui, ó. Essa parte interna onde eu tenho a semente. Tudo que está em volta aqui é chamado de pseudofruto. Aqui, do lado de cá, o fruto do caju, toda essa parte aqui, ó, carnosa, é o pseudofruto. Qual que é o fruto da castanha? O fruto do caju é a castanha, é a parte mais cara do caju. Já olhando o morango, o fruto do morango são essas pontinhas aqui, ó, pretas ou verdinhas, né? Essa parte vermelha que a gente gosta e tal, ela é o pseudofruto. Então, só para vocês entenderem, pseudofruto, eles são originados a partir de uma outra parte da planta. Não é do ovário. Então, normalmente ele vem da flor, certo? Então, a maçã, a pera, o caju, o morango, eles são chamados de pseudofrutos porque eles não vieram do ovário, eles vieram de uma parte da flor, ou do pedúnculo da flor, que é a parte que a flor sai da planta, ou do receptáculo floral, que é a parte onde você tem a pétala, tá certo? Então, isso aqui são chamados de pseudofrutos. Pseudofruto composto é porque aqui, ó, ele tem vários frutinhos, né, em cima de um pseudofruto só. Pergunta do colega do José. Peraí.
indecente. Eita, mas tá tudo doidão. A gente vê aqui nessa parte, eles não colocaram específico, deixa eu achar um aqui, bonitinho. A internet está uma benção nessa parte de botânica, porque eles colocam tudo junto, né? Deixa eu ver o decente. Esses aqui não são, não, tá? Esse aqui é fago, ó, baga. Aqui eu tenho. Os decente, ó, a nozes. Né? Você vai ter ela aqui fechadinha. Ó, ele é indecente, a nozes. Tá vendo? Olha o amendoim. O amendoim, ele também, ele vai ser decente. O amendoim, você precisa de quebrar ele, tá vendo? Alguns casos, quando tá muito seco, ele quebra sozinho. Mas normalmente não. Vamos ver outro aqui. Né? O milho que a gente já falou, a noz, a sâmara, todas esses aqui é chamado de indecentes. Depois vocês pesquisam, dão uma olhadinha, tá? O urucum. A maioria das plantas é indecente, né, das frutas. A maioria não, a maioria é carnosa, tá? A maioria é carnosa com fago ou, né, baga. Agora nós temos os frutos secos, decentes e indecentes, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o urucum. Ele é em cápsula, ó. Quando ele está mais maduro, a cápsula, ela abre. Então, a gente vai ter aqui vários desses, ó, frutos secos. A gente tem aí o coco, né, o mais seco, o coco branco. A gente vai ter a tâmara, vai ter a macadâmia. Então, depois vocês vão pesquisar, tá? Para poder estudarem aí direitinho a castanha, caju, amendoim, ok? Dei uma olhadinha na internet aqui, vocês vão colocar fruto decente e fruto indecente. Mas lembra que os dois são frutos secos. Um se abre sozinho, o outro não se abre sozinho. Certo, José? Ok. Entendeu? Vamos lá, vamos dar continuidade? Então, a gente falou do fruto, agora a gente vai falar da semente. A semente, ela vai ser o óvulo fecundado. Então, o óvulo fecundado, ele é a partir, né, dele que vai crescer um fruto. Não o pseudofruto, que vocês já viram que o pseudofruto não nasce do óvulo, né? O pseudofruto não nasce da semente, como a maçã, como o morango e etc. Então, a semente é um óvulo que foi fecundado. Todo mundo aqui, vocês, já devem ter feito alguma vez na vida aquela experiência do feijão? Já? Vocês já colocaram o feijãozinho para ver ele crescer no algodão? Aquela experiência do algodão, a gente vê muito isso aqui. O óvulo fecundado, você coloca ele enroladinho no fogão, e aí ele vai começar a desenvolver, e aí você vai ter as partes da semente. Então, a semente, ela é dividida aqui em algumas partes principais. Existem dois tipos de sementes de plantas diferentes. Semente de monocotiledônia. O que é monocotiledônia? É igual milho, que nasce uma folha geral, né? E dicotiledônia são aquelas árvores com frutos. Então, a gente vai ter aqui sementes que vão ter aqui duas partes, como, por exemplo, a semente da laranja e tal, e a semente aqui do milho, que você vê uma parte só, um exemplo, né? Então, a gente vai ter aqui a parte da semente, que
que é a parte do tegumento, que é essa parte mais externa aqui. A gente vai ter a parte de dentro, que a gente chama de amêndoa, né? Que ela tem um embrião e tem a parte da endosperma. Deixa eu ver, não tem outro slide, deixa eu mostrar para vocês um completinho aqui. Estrutura de uma semente. Cadê? Uma mais bonitinha. Mas só para vocês entenderem, ó. Tegumento, eu venho aqui na parte mais externa, que é a minha casquinha, né? A parte mais interna dele é chamada de cotiledone, que é essa parte carnuda da semente aqui de dentro. A parte do meiozinho, que junta uma semente à outra, é chamada de radícula. A parte interna da semente é chamada de endosperma. Lembra que a gente falou que perma significa semente, endo é dentro, né? E gêmula seria onde saem as folhinhas, é onde sai a primeira plantinha, onde inicia ali a vida da planta, ok? Então, nós vamos ter principalmente essa parte de absorção. A semente, então, a função dela é virar um novo fruto. Então, ela é um óvulo fecundado, e esse óvulo fecundado, ele é muito importante, porque sem ele, normalmente, para crescer um novo fruto, é muito difícil, né? Então, a gente vai ver que tem a parte também de absorção. Lembra na aula passada que eu expliquei para vocês o que era raiz, caule, flor, fruto e etc, né? E nós vimos, na aula passada, que nós temos aí a zona pilífera, né, na raiz, que a gente tem a zona de absorção, que são aqueles pelinhos, e a gente falou que as plantas, né, absorvem xilema e floema, todas aquelas, né, que fazem parte da pteridófita, das gimnospermas e da angiospermas. Só que aí, a gente vai ver que esse transporte aqui do xilema, ele é da raiz até na pontinha da folha. Lembra que xilema é o que tem água e sais minerais, que é a seiva bruta. E que a seiva elaborada, ela é aquela que eu vou ter aí o floema, que eu tenho nele hormônios, açúcares e etc, né? Então, a gente vai ter esse transporte vindo aqui de xilema, que é a parte mais interna, e o floema na parte mais externa, ali na nervura da planta, ou no caule, né? Então, eles vão absorver, aqui a raiz, ó, a coifa, ela absorve com a zona pilífera, e vai subir aqui, ó, nos tecidos, até levar lá para a folha o seu xilema e seu floema, né? Mas para que essa planta desenvolva, ela precisa de ter macronutrientes e micronutrientes. Uma planta, ela tem muita necessidade de nutrientes para ela crescer. Por isso que existe o adubo, né? Por isso que ela tenta tirar do solo o que ela precisa para crescer. Então, olha só, principal coisa, né, que macronutrientes aí, que essa planta vai precisar para crescer, é o nitrogênio. Por quê? O nitrogênio aqui, ó, nas folhas superiores, ele que faz a folha ficar com essa coloração verde clarinha, né? Na flor mais inferior fica amarelinha. Então, o nitrogênio ele vai ajudar ali para fazer toda a parte de decomposição e etc. A gente encontra também o fosfato. Toda folha que vocês olharem, ela tiver muito escura, aquela folha verde escurona, né? Mais que o normal, ela é porque ela está mais rica em fosfato. Então, ele evita a perda de folhas. Então, tem muita gente que coloca um percentual de fosfato maior na terra e tal. Aí, a gente encontra também o potássio.
O potássio, ele fica nas bordinhas amareladas da folha, né? Esses pontos mais amarelados da folhinha nova, aquela folhinha amarelinha mais nova, né? A gente tem muito potássio. Existe também nele o enxofre. O enxofre, ele trabalha muito nas plantas, porque é ele quem participa do processo aí, né, da bioquímica, da parte do ciclo de Krebs, que vai estar absorvendo energia solar e devolvendo outras energias. Então, ele vai estar trabalhando diretamente. E o magnésio, que a gente vai ver aí nessas folhas mais baixas, que elas vão permanecer verde um maior tempo, é porque ele tem uma quantidade maior de magnésio. Mas a gente vai encontrar aí zinco, a gente vai encontrar ferro, cobre e outros micronutrientes. Só para a gente relembrar, né? O xilema, que é a parte da veinha da planta que a gente falou no início, ele também é chamado de lenho, ele transporta sempre a seiva bruta, né? Então, ele vai transportar água e sais minerais. E a gente lembra do floema, que ele vai conduzir a minha seiva elaborada, que ela é produzida aí através da minha fotossíntese. O que é a seiva elaborada? Açúcares, hormônios. Então, ele vai estar sempre levando isso. Lembra que xilema é águas e sais minerais? Olha aqui a raiz, ó. A raiz absorve um pedacinho da raiz aqui para vocês entenderem. O floema é a parte externa daquele canal e o xilema é interno. Eles vão subir até chegar aqui na minha folha, no meu fruto, né? Então, eu vou ter esses transportes aí até chegar lá em cima. Eu não vou adentrar demais, porque vocês têm uma disciplina que chama Fisiologia Vegetal, que é só sobre isso aqui, né? Que aí vocês vão falar sobre como que a água chega melhor na planta, como que é a absorção, como ocorre a transpiração daquela planta, por que à noite você passa, ela está respirando, de manhã você vê ela toda molhadinha, né? Porque ela teve transpiração durante a noite. Por que ela tem uma tensão quando está com pouca água no solo? Então, essa parte da fisiologia, vocês vão aprender, eu não sei se vai ser a Jaqueline ou se vai ser a Ronice, mas é uma parte da fisiologia, dá para a gente ter uma noção melhorzinha. Só para a gente relembrar, igual eu fiz nas aulas anteriores de vocês, né? Só para a gente relembrar, vamos ver aí quem lembra. Quais são os dois tipos? Eu quero que vocês escrevam no chat. Quais são os dois tipos de fruto? Quem lembra? É o fruto e o pseudofruto, pessoal. Não, errou. Vai? Coloca. Quase certo, né, Hudson? Cadê? Só o Everton que vai colocar? As secas e as carnudas, eu acho. Ó, carnosas e secas, né? Não é carnuda, não, é carnosa. Ok? Carnosa e seca. Esses são os dois tipos. Quais são os dois tipos de carnosas? Ô, Everton, nem vi. Pergunta de novo, que eu não vi, não. Isso, Jefferson. Baga e drupa, né? Então, são os dois tipos. Baga é aquela que eu tenho muita semente, e drupa é aquela que eu tenho uma semente só. Quais são os dois tipos de frutos secos?
Quero ver quem vai escrever certo. Aham. Germe, porque é a parte germinativa, o Everton. Porque é a parte do ovário do milho, tá? Então, quando fala germe, vem de germinativo, ok? Certo. Indeiscente e deiscente. Vocês vão estudar, vocês vão relembrar, hein? Qual que é aquele que abre sozinho e qual é aquele que fecha sozinho. Se na prova alguém escrever para mim indecente e decente, apanha. Se bem que essas provas online ajudam vocês, né? Porque nas provas, quando é na sala de aula, a gente vê cada coisa. Ajuda na hora da prova. Graças Porque a Deus. você vai lá e você pesquisa e você não escreve errado. Agora, quando... Ah, Everton, larga de ser cara de pau. Oh, meu Deus do céu. Agora, na sala de aula, né, você vai escrever do jeito que você lembra. Você vai falar, nossa, a professora falou um trem de indecente. Bem, professor, Oi. esse foi um negócio da pesquisa aí, mas está comprovado que quando o aluno faz a prova ou estuda com pesquisa, ele absorve um conteúdo 10 vezes mais do que normal, como se fosse normal, normalmente. Por que quando a gente passa uma pesquisa para vocês reclamam? É porque o brasileiro gosta de reclamar, mas é bom a pesquisa. Tá bom. Na sala de aula não tem isso não, hein? Acabou a pandemia, acabou o esquema da pesquisa. Bora. Aí, nós falamos... Eu sou a favor das provas à pesquisa, professora. Menino, aprova minha pesquisa. Na sala de aula, você prefere uma prova sem pesquisa. Você fica a prova inteira e você não consegue achar a resposta, porque é tudo estudo de caso. Sabe aquele assim que você digita e não acha? Não acha, não. Agora, vamos lá. Nós falamos sobre tipos de semente. Quais são as partes da semente? Quem lembra o nome da parte externa da semente? Quem lembra o nome daquela parte da semente que tem a casca? Vamos ver se vocês estão bons da memória. Eita! Cri, 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 cri. Não pesquisa no Google, não. Ah, epicarpo. Isso aí, Adriano. Eu quero ver se vocês lembram, né? Professora, o epicarpo não era a parte externa do fruto? Você falou semente aí. Confundiu agora. Era é. Epicarpo, a gente vai falar da parte externa do fruto, é onde tem a casca. É porque você tinha falado semente agora na pergunta. Eu perguntei a parte externa da semente mesmo. Aí não é o tá. epicarpo, não, é o tegumento aqui, ó. A parte mais externa aqui. A parte mais interna da semente é o embrião. A parte mais externa aqui é o tegumento. A parte mais interna aqui, a gente chama ela de amêndoa, tá? Só para vocês não esquecerem. Agora, vamos lá no epicarpo, carpo, mesocarpo. Só para vocês lembrarem. Epicarpo é a parte mais externa, que é aquela da casca. Mesocarpo é do meio aqui, entre a casca e as sementes. E a parte que eu tenho a semente é chamada de endocarpo. Até aí, beleza? Eu vou postar esses slides para vocês junto com a aula, mas só para vocês lembrarem, ó. Eu tenho 48 slides. Cada slide é uma informação importante, ó. Bulbo, tubérculo e tal. Na nossa aula de laboratório, eu vou levar para vocês cada tipo de raiz, se eu encontrar as raízes. Depois eu vou falar com os Sandovs e com os meninos que estão aí em campo para ver se eles me ajudam a achar umas raízes. Porque folha eu acho, para mostrar na prática. Mas é muito difícil achar a raiz, né? E a gente vai levar aí um tipo de cada para vocês entenderem. Então, a gente vai levar também o tubérculo, né? A gente vai levar
a cebola, o alho para a gente abrir. Aí a gente vai levar uns frutos e fazer uma salada de fruta no final da aula. Vou combinar bonitinho com cada turma, tá? Para na nossa aula prática, eu vou levar os copinhos descartáveis com as colherzinhas para a gente picar lá e fazer uma salada de fruta no final da nossa aula, ok? Só para a gente ter uma noção do geral. Então, assim, vocês viram folha, raiz, caule, fruto, semente. Quem lembra o que faltou? Quem sabe o que faltou? Flor. Flor, aula de amanhã. Amanhã a gente tem aula, não tem, Gabriel? Gabes? Tem sim, professora. Gabriel tá na Tem, né? barraca. Tem sim. O Gabriel é massa. O Gabriel, ele sabe... Eu pergunto para ele no privado, gente, ele sabe tudo das minhas aulas. Vocês têm que ver que gracinha. O Gabriel falou, então, que a gente tem aula amanhã. Que aula que a gente tem amanhã? Flores. Aí, na flor, entra na parte dos insetos polinizadores, que é super interessante. Tipos de polinização, de água, né, de rio, que a gente já falou em algumas aulas anteriores. Lembra que a gente falou... a gente até brincou dos peixinhos, como que o peixinho aparece numa poça temporária lá no Pantanal, 12 quilômetros do rio. Como que aquele peixinho apareceu lá? Aí os meninos falaram assim, ele apareceu lá porque o rio subiu. Ele apareceu lá porque tal coisa aconteceu. Os estudos comprovam que aquele peixinho possivelmente apareceu lá naquela lagoa temporária tão longe, né? Possivelmente porque a maior parte dos animais, eles vão beber água na beira do rio. E os peixinhos, alguns peixinhos, eles botam os ovos, a ovada dele, naquelas folhinhas da margem, né? Bem na margem do rio. Então, a ovada está toda aqui na folha. Aquele animal entrou para beber água, na hora que ele saiu, sai no pelo dele. Normalmente, os pássaros são os principais polinizadores, nesse caso, de animais, tá? O que o pássaro faz? Ele entra para pegar os peixinhos e tal, sai voando. Na hora que ele vê uma próxima água, ele para beber de novo e aquela ovada fica na lagoa temporária. Tem peixinhos que só desenvolvem lagoa temporária. Em rio que tem correnteza, ele não cresce, né? Normalmente ele morre quando é alevino ainda. Mas quando está na lagoinha temporária, eles desenvolvem lá um monte. Então, já se sabe que esses animais que estão levando esses ovos, né, para a lagoa, pode ser um animal, por exemplo, uma anta que entrou, tomou banho, saiu grudado no pelo, andou 10 quilômetros, tomou banho de novo. Então, a gente tem aí um monte deles que vão estar atuando. E nas plantas, é da mesma forma. Qual que é a diferença? O grão de pólen. Então, o beija-florzinho vai lá, coloca o biquinho nessa folha, nessa florzinha aqui, beijou, beijou, beijou. Tá cheio de pólenzinho no biquinho dele, ele vai para outra florzinha, coloca o biquinho e levou o grão de pólen para fecundação. Então, ocorreu aí a fecundação na hora que o biquinho levou de uma flor para outra, né? Existe a fecundação, vocês vão ver que existe flor masculina, flor feminina, existe a flor hermafrodita, que é aquela que tem os dois sexos e ela consegue fazer autofecundação, né? Sem precisar de, normalmente, um animal levar, né, o grãozinho de pólen de um para outro. Ela é mais fácil de desenvolver, essa. Agora, as mais bonitas ou as mais raras, sempre elas precisam de um polinizador, que seja uma abelhinha, né? Que seja um pássaro, que seja um besouro. Aí vocês vão ver que várias plantas existem mecanismos de defesa.
Já viram aquelas plantas que eles têm uma substância, né, que normalmente ela é aquela substância mais grudenta, que você vai pegar no caule e ela tá assim, o pessoal fala assim, nossa, essa planta é cheia de leite, não pega nela não. Na verdade, é uma secreção dela, né? O que é aquilo? É uma forma com que a planta tem de proteção. Quando o inseto está subindo ali para destruir ela, ele gruda. Então, ele nem vai naquele local. Então, a gente vê aí várias formas de proteção dessa planta. Tem os espinhos, que são as folhas modificadas, né? É uma forma de proteção para alguns animais não subirem naquela planta, naquela flor, naquela folha. Então, a gente vai ter aí vários desses muito importantes. Tudo na aula de amanhã. Então, não percam, tá? Na aula de amanhã a gente vai falar sobre isso. E eu vou esperar até amanhã, à tarde, 6 horas, para vocês preencherem aqui para mim, nossa aula de laboratório semana que vem, terça, e a nossa aula da Fazenda Escola. E eu vou colocar para vocês do quarto período sobre nossa aula de microbiologia, ok? Então, assim, vai ser muito importante para vocês estarem comigo no laboratório. Então, assim, eu queria já falar para vocês que para a gente ter aula de laboratório, precisa da máscara normal. Vocês já viram falar da Face Shield? Todo mundo já viu falar? Não. Face Shield é essa máscara aqui, ó, de silicone, de acrílico. Tá vendo? Vocês conseguem ver na foto? Essa aqui, ó, de acrílico. Ela tá hoje lá na Vitor Festa, na Americana, de R$ 5,90. É o preço dela. Dependendo do lugar que você vá, ela chega a R$ 20, tá? Por causa disso aqui, ó. Tem umas que tem como que chama isso aqui? Uma espuma aqui, ó, na testa, para não doer a testa e tal. Mas a minha é fumazenta. A minha é dessa aqui, ó. Tem espuma não, só tem um negocinho que segura na minha testa, quando eu tiro, pronto. Então, tem assim, de 5, tem de R$6, tem de outros, vocês já podem providenciar, tá? Porque na aula vocês precisam de usar ela. Porque ela protege se alguém espirrar, se alguém fizer qualquer coisa, ela vai te proteger seus olhos e tal. Então, para nossa aula, não entra se não tiver com a Face Shield, tá? Luva só quem quiser se proteger, porque, tipo, você vai pegar em cebola, em alho, né? Talvez você queira a luva para não sair com a mão. Não sei se vocês são Nutella ou não, né? Porque tem gente que é Nutella, não gosta do cheiro. Então, vocês veem, quem quiser levar luva, beleza? Oi, Murilo. Murilo falou a nossa sala aí. Pois é, então assim, a gente vai usar, né, a luva quem quiser, porque você vai mexer com cebola, a gente vai mexer com alho, vai abrir algumas coisas para ver as estruturas, algumas flores e tal. E a gente vai também, né, utilizar então máscara de pano normal e a Face Shield, certo? Isso é o necessário para nossa aula prática, que já vou deixar marcada com vocês terça-feira que vem. Terça-feira que vem, no laboratório de biodiversidade da faculdade, nós vamos ter a aula prática aqui. Eu vou separar certinho, eu espero que mais alguém responda para mim. Eu continuo escrito 10 de novembro. Mas vai ser mais. A gente vai ter a primeira turma aqui com 13 pessoas, né, de 18h40 às 20h30, e a segunda turma aqui, a gente coloca 20h30 às 22h. A gente separar certinho e fazer a aula. Como o laboratório lá é muito grande, dependendo, dá para fazer até uma turma só, se chegar a 20 pessoas, não tem problema. Mas... E a professora, dessa aí que vocês não tá aí?
Mas é. Vi seu nome aqui, não. Você preencheu? Não. Ah, eu respondi essas paradas Aqui lá, não, não Zé. sei se tinha que vir. Vou fazer de novo lá, professor. Você faz lá, que não tá aparecendo para mim aqui, não. Aí, por exemplo, Tá bom. nessas aulas... Patrick, eu acho que eu vi... Patrick, eu vi o seu. Gente, vocês preencheram mesmo? Não, Sim, eu preenchi, não. professor. Tá aqui, ó. Patrick tá aqui. Por que isso? Porque a gente vai dividir bonitinho, mas vai ser proibido tirar fotinho abraçado. As fotos dentro do laboratório tem que ser assim, um aqui num plano, outro no plano de cá. A gente vai tirar as fotinhas, mas sempre um longinho do outro, combinado? A gente não vai ficar muito pertinho, não. E aí, a gente pode aproveitar, meninos, para combinar com o novo coordenador, para ele ir lá no laboratório, para vocês conhecerem, conversar pessoalmente com eles, não expor as coisas, só conhecer por enquanto, ok? A gente vê certinho esse esquema. Certo? E a aula da Fazenda Escola já está marcada, eu vou pedir autorização para vocês entrarem lá, para a gente combinar certinho. E lá no grupo do quarto período eu vou ver com vocês a questão da nossa aula de microbiologia, porque tem engenharia junto. Combinados? Todo mundo? Ó, meu aniversário é domingo, tá? Na nossa aula de terça-feira, eu tenho umas promessas aí, né? De uns esquemas de umas frutas, tal. Tem umas promessas para mim aí, né, Zé? Everton. Zé? Não. O Sandoval que vai levar os ovos pra gente, professor. Ovo de galinha caipira. Né? É o Sandoval, Verdade. É o Biel também, professor. O Biel tá cheio dos trem. Então, galera, hoje a gente finalizou, ficou faltando somente